eu sempre trabalhei na informalidade. Como eu havia falado, minha mãe e minha avó sempre foram camelô, se vieram como é que pode e tal. Eu lembro perfeitamente que a gente ia trabalhar junto com elas, né? E aí, camelô é muito engraçado aqui no Rio de Janeiro, porque tem o nome dito Rapa, né? Que são os O guardas Rapa. municipais, né? E aí, camelô, quando não tem sol aqui no Rio de Janeiro, o clima já é tropical, mas é mais voltado pro sol, né? Praia e tal. E aí, quando faz assim, o tempo fica mais inverno e tal, chove, o camelô não sabe muito bem como é que se virar. Eu lembro perfeitamente que minha avó e minha mãe sempre levavam a gente comia no Garotinho, a comida era R$ 1, e a gente ficava ali para tentar levar um Acabou, dinheiro né? para dentro de casa, e Acabou o acabou, né? garotinho, né? Uma Pô, política pública muito bacana, né? é legal. Que a pessoa que não tinha muita condição financeira ia lá com R$ 1 e comprava uma refeição todos os dias. Mas enfim, nossa vida sempre foi assim, dessa maneira, e eu sempre trabalhei na informalidade. Trabalhava vendendo sanduíche, já trabalhei entregando panfleto de lojas, dentistas e tal. E aí minha oportunidade de trabalhar na Ancar veio um pouco antes, porque eu conheço no ensino médio técnico uma ONG chamada Junior Achievement Rio de Janeiro. E essa ONG, ela chega com metodologia nas escolas públicas de ensino médio técnico também, porque na escola que eu estudava em ensino médio técnico, tu aprendia, além daquela grade comum curricular de ensino médio, tu aprendia uma profissão, né, na teoria, para depois você exercer em uma grande multinacional a prática daquela teoria que você aprendeu. E aí, no contraturno, era aplicada essa metodologia de futuro do trabalho, educação financeira dessa ONG, chamada Junior Achievement Rio de Janeiro. E eu lembro perfeitamente que, em 2017, eu passei por um programa de bolsa dessa instituição, que era na verdade, eu sempre estudei em escola pública. E aí eu fiz um processo de visitação, que era meio que o TCC dessa escola de ensino médio técnico, que a gente visitava. E aí tinha uma feira muito bacana, que era de inovação, tecnologia. Aí os alunos apresentavam aqueles trabalhos de mecânica, de eletrotécnica, era super bacana. E eu, um jovem de periferia, e quando eu fiquei vendo aquilo, o pessoal falando de voltagem, falando de amperagem, falando de corrente elétrica, eu não sabia o que que era aquilo. E a minha realidade era, tipo, equação básica, e o caminho para a escola era cheio de arma, de tráfico e tal. E eu indo para a escola e tal, não sabendo muito. Eu ficava fora daquele nicho, sabe? E, e aí, quando eu vi aquela escola, eu lembro que eu falei perfeitamente assim para minha mãe e para minha avó: eu quero participar desse programa de bolsa, dessa escola. Eu fiquei deslumbrado com o que esses alunos estão fazendo, estão executando. E minha mãe e minha avó falaram assim pra mim: Davi, eu vou ser bem franco com você, a gente não tem dinheiro pra custear esse processo de bolsa pra você, que eu lembro que tinha que pagar uma taxa de R$ 100. E eu falei: não, mãe, eu quero estudar e tal, coisa muito de jovem que não tem muita perspectiva de futuro, que a escola convencional não dá, na grade comum curricular, é um trabalho de tecnologia, de inovação e tal. E aí, pois bem, minha mãe e minha avó falou assim: não vai ter como, não vai ter como. Eu falei assim: tá bom, eu vou fazer meio que um propósito com vocês, um voto de confiança. Me dá esse valor da bolsa e eu vou me virar. Dependendo da prova, se eu passar lá, a gente vê no que vai dar. E aí foi feito, eu lembro que o dinheiro que minha mãe e minha avó, elas fizeram lá no camelô, e eu sou muito grato pela minha mãe e pela minha avó, porque elas de fato investiram, por mais que, como eu contei, eu não tive um pai presente, mas eu tive muito amor, fraternidade, ética, esses valores muito divinos de duas mulheres guerreiras, entendeu? Mães solos. É, e aí elas falaram: tá bom, a gente vai pagar essa bolsa. E o resumo, eu passei com 80% de bolsa nessa instituição em 2016. Eu entro para cursar ensino médio técnico, Fundamental 2, de escola pública. Eu dou um passo importante na minha carreira estudantil, que eu vou estudar em uma escola de ensino médio técnico. E aí as oportunidades começam a aparecer. E aí eu lembro perfeitamente que a metodologia da Júnior Ative Rio de Janeiro, ela entra como base comum curricular, mas só que no horário de contraturno, aplicando metodologia de educação financeira,
futuro do trabalho e aí eu me insiro naquilo ali. E detalhe que eu era um menino extremamente tímido, eu não conseguia falar sobre a minha história, não conseguia falar sobre sonhos, projetos de vida. Até porque quando a gente está na favela, parece que é aquela realidade que é imposta para você. Ou seja, se você, como na minha família, você não vai virar um traficante, era quase isso. A linguagem formal, convencional da sociedade para você, você está predestinado para isso, entendeu? Para o tráfico de droga, é o caminho mais fácil.